sentados assistindo, dependendo do horário que está aí. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de Direito na PUC Paraná e de Filosofia na UFPR. Eu moro em Curitiba, sou ativista pela educação pública, comecei minha militância nas ocupações secundaristas de 2016. De lá para cá, acabei me apaixonando pela política e pela educação pública, principalmente, pelo debate da educação pública. E hoje eu também sou coordenadora, faço parte do comitê gestor da iniciativa Cada Criança, que é uma plataforma global liderada pelo Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, e aqui no Brasil, coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Hoje a gente vai bater um papo sobre educação, sobre escola pública, né? Esse que é uma porta tão importante na nossa vida. E a gente vai conversar com a Tainá, que aí acabou de fazer 18 anos, que é tesoureira da Umespa, que ela vai contar um pouquinho mais pra gente como funciona. E Tainá, primeiro, obrigada da gente estar trocando essa ideia, da gente estar conversando. Eu estou muito feliz, muito nervosa também. E conta pra gente um pouquinho, se apresenta pra gente e conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou a fazer movimento estudantil, por que você decidiu que era importante, ou assim, o que te acendeu aquela chama no coração, assim, vou fazer movimento estudantil, vou discutir política, vou discutir educação. Oi, gente, muito prazer. O meu nome é Tainá Dias, eu tenho 18 anos e eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu entrei no movimento estudantil com 14 anos, né, no ensino fundamental. Foi quando eu comecei a frequentar a sede da Umespa, que é a União dos Estudantes aqui de Porto Alegre, e desde então eu nunca mais saí. Logo que eu entrei, teve um congresso e eu fui eleita diretora do Departamento das Mulheres. Consegui construir, ajudar a construir diversas manifestações contra o aumento da passagem, contra a retirada do meio passe, que era uma coisa muito temida pelo estudante aqui de Porto Alegre, mas graças ao movimento estudantil, aos grêmios estudantis e todas as mobilizações que a gente fez, a gente conseguiu barrar. A gente teve que ocupar a Câmara diversas vezes, né, para que a gente tentasse um diálogo, algo que fosse algo que fosse melhor para os estudantes, né? Mas todas essas vezes foram negadas, então a gente teve que ir para a rua, mobilizar e passar em sala e chamar todo mundo para ir para a rua, né? Quando eu cheguei na Umespa, eu me deparei com diversas pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, né? Eu quero mudar, eu quero uma educação melhor, né? Eu quero recursos melhores. Então foi isso, eu encontrar milhares de pessoas que tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que eu de querer mudar, me fez entender que lá era o meu lugar e que não teria um lugar melhor para mim estar, né? A não ser o movimento estudantil. Que bom! E é engraçado como a galera da nossa idade, né? Eu sou um pouquinho mais velha, mas como a questão das ocupações é tão forte na nossa trajetória política e de ativismo mesmo, né? Você conta muito de quando você começou a participar da Unesp, e que foi importante, que nesse caminho vocês travaram lutas e pautas importantes para o movimento estudantil de Porto Alegre. E como que isso reflete como um todo, né? Você comentou da ocupação aí da Câmara Municipal, né? Ou da Isso. Assembleia. E isso reflete muito na nossa geração, que meio que todo mundo que é envolvido na política, na nossa geração, passou por algum processo de ocupação de um espaço público, né? De reivindicação de poder estar em um espaço público. Eu comecei minha militância, minha trajetória nas ocupações secundaristas de 2016 por uma pauta muito específica que era contra a reforma do ensino médio proposta pelo governo Temer e contra a proposta de emenda constitucional 241, que era o teto de gastos, né? Então, é uma identidade, acredito que da galera da nossa idade, usar os instrumentos das ocupações dos espaços públicos e da reivindicação que esse espaço é nosso para poder construir essa caminhada política. Eu acho isso muito bonito, porque, gente, todo lugar do Brasil tem mais ou menos essa mesma característica, essa mesma entrada. E, Tainá, assim, a gente tem vivido tempos muito difíceis para a educação pública como um todo, né? Assim, antes do governo Bolsonaro, inclusive, e fora do contexto da pandemia, mas também no contexto da pandemia, e tem sido muito delicado. Eu vou perguntar mais para frente do momento de agora mesmo, em relação à pandemia do coronavírus, mas queria saber de você qual é a tua visão da escola pública, o que você enxerga que a escola pública é importante na vida dos estudantes brasileiros e da sociedade como um todo, né? Qual é o papel da educação pública
na construção de uma sociedade menos desigual? O ensino público, né? Eu tenho certeza que ele é muito importante para todos os estudantes de todos os lugares, né? Porque é na escola pública que fica, por exemplo, os filhos da Dona Maria que tem que trabalhar e é ali que está a base da sociedade, né? Os estudantes da periferia que eles precisam ir de um ensino público, precisam da educação pública. Eu trouxe uns dados aqui de 2017 do Rio Grande do Sul que foram os últimos que foram postados, né? 15% das escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul não tem laboratório de informática, 51% não tem laboratório de ciências, 74% não tem uma quadra coberta, 10% não tem biblioteca, 28% não tem refeitório e 76% das escolas não tem auditório. E quando tem a biblioteca, não tem a bibliotecária, que também é um problema, né? Lá na minha escola, por exemplo, tem a biblioteca, mas a moça do xerox que se disponibiliza para ficar uma vez por semana na nossa escola. Só que o ensino público ele precisa mais, ele precisa de investimento, né? E esse é um problema que não é de hoje, não é de agora. A gente tem que entender que ele sempre existiu, muito antes da pandemia, né? Infelizmente, nunca colocaram tantos recursos no nosso ensino público. E isso é uma coisa que eu, tanto como tu, várias pessoas discordam, porque é lá que está a base da sociedade, né? É do ensino público que vem os próximos estudantes das faculdades, né? As próximas pessoas que vão se formar e tentar mudar a sociedade. Então, quando a base está fraca, é automaticamente que o que vem depois da base também fica fraco. E a gente não quer isso, a gente quer uma educação de qualidade, a gente quer um ensino público que seja bom para mim, para minha filha no futuro, né? Por mais que a gente entenda que o ensino público ele precisa de mais investimento, a gente vai para a rua lutar por isso. Mas só a gente lutando não dá, a gente precisa de mais pessoas que lutem, né? A gente precisa que as pessoas que estejam nas câmaras nos olhem e nos dê essa atenção, né? Que a gente precisa que elas entendam que o ensino público é o nosso futuro, né? E eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer parte do movimento estudantil, de fazer a minha parte, né? De ir para a rua, lutar pelo ensino público, lutar pela minha escola, né? Eu me sinto muito privilegiada falando em relação ao ensino público, porque a minha escola tem a maioria dessas coisas aqui. Tem um laboratório, entendeu? Tem o refeitório, tem um auditório, mas as escolas que não têm, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, se eu não me engano, o teto de uma escola cedeu, sabe? O teto de uma escola cedeu. E se tivesse crianças ali dentro, né? E se tivesse adolescentes, como que procederia? Como é que ficaria o psicológico delas depois? Então, eu acho que é isso. A gente precisa botar a mão na consciência, mais do que a gente já tem, né? E seguir lutando pelo ensino público. Lutar por uma educação de qualidade, uma escola que nos dê vontade de estudar, né? Uma escola que nos dê vontade de ficar, porque é do ensino público que saem as pessoas do futuro. Maravilha. E como é importante a gente debater que os estudantes das escolas públicas realmente têm esse vínculo com a educação pública muito forte, né? Porque hoje a gente escuta muitas pessoas falarem que a escola pública mata os sonhos dos jovens brasileiros, ou que a escola pública não entrega o que deveria, e etc. E realmente, assim, a escola pública tem inúmeros problemas. A gente conhece eles, a gente sabe. Por mais que tenha lutado arduamente pela educação pública, no momento a gente passa por uma pandemia, uma crise na saúde, uma crise sanitária imensa e que está sendo está tendo um relapso enorme por parte dos governantes em relação aos cuidados dela. E que, por óbvio, né, tem, enfim, afetado milhares de vidas e tem sido inúmeras perdas, tanto do ponto de vista de luto mesmo, como de adoecimento de amigos e parentes próximos. Mas também tem afetado a educação, também tem afetado as escolas. Hoje a gente tem um debate no Brasil sobre ensino à distância e as aulas remotas, as aulas virtuais. Como que você enxerga esse processo? Você está tendo aula online? Você está tendo aula remota? Então, a minha visão sobre o ensino EAD, ela é muito negativa, né? Porque todo esse tempo, até hoje, não teve uma reunião entre os alunos e os professores. Até hoje não teve isso. E não tem como, eu acho, pelo menos, que não tem como a gente decidir uma coisa que não é para nós sem conversar, entendeu? Então, assim,
pelo menos na minha escola, o maior problema do ensino EAD é a comunicação, né? Então, assim, eles não procuram saber como é que está funcionando, se o aluno tem internet em casa, se o aluno tem telefone, se o aluno tem como acessar a plataforma, né? E assim, eu estou no 3º ano do ensino médio. Eu já desisti do ensino EAD só nesses meses 2 vezes, porque eu não consegui me planejar, não consegui me organizar com a minha filha, porque eu moro com a minha namorada. Então, às vezes eu tenho aula na mesma hora que ela tem. Então, é toda uma função que a gente precisa se planejar muito tempo antes, né? Mas daí eu parei, tentei me concentrar, porque eu entendo que o estudo é meu futuro. Então, eu voltei por mim e pela minha filha, né? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa de um conhecimento maior, se formar no ensino médio para conseguir chegar na faculdade, né? Mas está sendo bem difícil. Eu estou tendo aula pelo Zoom também, né? Aí, mas não estão todas as matérias. Por enquanto é só 2 matérias, 2 professores que estão dando aula pelo Zoom e outras eles botam atividade no Google Sala de Aula e assim a gente vai fazendo. Eles dão data de entrega e assim vai indo, né? Lá na minha escola, o Grêmio Estudantil, que eu faço parte, tenho muito orgulho disso, ele ajuda muito os alunos, né? Porque a gente fez página em todas as redes sociais. Então, por exemplo, tem uma menina que mora na região metropolitana que ela sempre nos procura, porque ela não tem internet em casa. Então, quando ela consegue ir na casa de algum parente, ela nos procura, nos pergunta o que está acontecendo, o que ela pode ir adiantando e a gente vai ajudando ela, né? E eu acho que o movimento estudantil, ele está sendo único, sabe, nesse tempo de EAD, porque a gente está dando o nosso melhor, que nem os professores, né? Porque a maioria das pessoas julga os professores no ensino EAD, mas eles não foram preparados para dar aula em EAD. Eles foram preparados para estar na sala de aula, né? E, infelizmente, muitas pessoas não entendem. E isso também é um problema muito grande, né? E a gente vai conversando com os alunos, tentando ajudar no que pode, mas infelizmente nem tudo está no nosso alcance, né? Eu estou me esforçando muito, porque eu não sei como é que vai ficar, na verdade ninguém sabe, mas independente de qualquer coisa, eu quero estar preparada, né? Quero estar preparada se tiver que voltar para as aulas ou se tiver que ficar no IAD, e assim a gente vai indo, né? Aqui na minha casa, o sinal da rede ele é muito ruim, o sinal da internet, né? Então, a gente conseguiu se organizar, a gente contratou um Wi-Fi para que a gente pudesse estar estudando, né? Tá conseguindo assistir os vídeos que a escola manda, ou conseguir procurar os conteúdos na internet, né? Dar uma pesquisada a mais, já que os professores não conseguem nos dar uma base muito forte, né? Então, a gente está conseguindo se organizar aos poucos, né? E assim a gente vai indo. Mas eu acho que é isso, a gente não pode desistir, por mais que o psicológico da gente esteja afetado, né? Que não é só o nosso, tenho certeza que a pandemia deixou um pouquinho de si em cada pessoa, mas a gente tem que estar se organizando, tem que estar tentando, né? Até a gente ver que realmente, não, agora eu preciso parar, dar uma pausa, porque senão meu psicológico vai explodir. Mas a gente tem que conseguir, né? Acho que é muito importante a gente dizer como está sendo difícil para os professores nesse momento, né? Principalmente porque eles têm dado o máximo de si, se esforçado muito, mas existe um limite do que eles conseguem entregar, né? Por formação, por não estar preparado, porque realmente a gente está vivendo um período muito difícil e porque também está tendo uma precarização imensa do trabalho deles nesse momento, né? Então, é realmente assim, uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo, os estudantes também estão numa situação mais vulnerável e onde a gente não consegue fingir que aprendeu alguma coisa. Então, gostando ou não, querendo ou não, infelizmente, é praticamente que um ano perdido, apesar dos esforços, mas que deveria ter sido assumido lá atrás, para evitar tanta dor de cabeça. O que mais me deixa indignada e com raiva, sendo muito sincera sobre tudo isso, é que os secretários de educação, municipais e estaduais e os governadores não tiveram a grandeza de assumir a responsabilidade do cargo que eles ocupam e de saber que não existe a possibilidade de você colocar o direito à educação de algumas crianças em detrimento do direito à educação das outras. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O Brasil não é um país que tem, como a Tainá colocou,
assim, que é universal o acesso à internet, a computador e a celular, ou que tenham computadores e celulares que sejam adequados para estudar, né? Então, é de fato rifando o direito à educação de milhares de crianças. E sem falar de que no ponto onde que a realidade de dentro de casa, quando está todo mundo dentro de casa, é muito diferente de quando você sai para ir para a escola. Né? A Tainá traz um exemplo muito importante e que é preciso reforçar, que os estudantes, principalmente do ensino médio, eles trabalham, e esse trabalho não parou com a pandemia, né? Porque você não trabalha assim em escritório, você não trabalha muitas vezes com carteira assinada, você trabalha empacotando coisa, você trabalha de bico, e isso não para, né? Então, os horários tudo picado, o horário que você tinha antes aula de tarde, agora você tem de manhã ou de noite, tem no sábado. Então, tem sido um momento muito difícil, né? E principalmente para as adolescentes e para as mulheres que já são mães, como é o caso da Tainá, que traz que não tem condição de estar ali acompanhando, de estar assistindo as duas aulas, e mais do que isso, os pais irresponsáveis não são a figura do professor para os seus filhos. Então, não tem como misturar as coisas, né? Não tem como se tornar um método efetivo. Então, o ciclo de ensino e aprendizado nesse momento tem sido drasticamente afetado. E não existe a responsabilidade dos nossos governantes de ter a coragem de assumir, olha, não dá. Olha, os estudantes não estão aprendendo. Não existe a possibilidade da gente fingir que aprendeu alguma coisa, que teve aproveitamento do ciclo de ensino e aprendizado. E é só conseguindo assumir de frente, com coragem, essa situação, é que a gente vai conseguir pensar em alternativas para remediar esse problema, né? Eu queria perguntar para você, Tainá, e saber um pouquinho mais de você, como tem sido essa realidade de um grupo específico do qual você faz parte, que tá estudando e é mãe, e agora a gente está numa pandemia, onde você está em casa e tem que dividir esse momento de estudo com a sua filha e orientar ela, e por mais que da inúmera da boa vontade, que eu não tenho menor dúvida, mas não existe uma formação adequada para estar, né, sendo professora da sua filha. Então, como está esse momento do EAD para você, enquanto estudante, mas para você também enquanto mãe, né? Como você tem enxergado, ou se você vê que precisa ser feito alguma coisa diferente? Olha, é muito complicado mesmo, que nem a gente tinha dito anteriormente, a questão da organização com as datas dos trabalhos, com as datas para te conseguir assistir a aula. E assim, a minha filha tem 1 ano e 5 meses, né? Então ela quer atenção, ela quer estar brincando, então eu preciso me desdobrar entre ser a mãe que tem que estar dando atenção para a Dandara, entre a estudante que precisa fazer o trabalho para entregar no dia 27, por exemplo, porque senão eu vou perder nota. E é toda. E no meio de tudo isso também tem o Enem, né? Que eu ia fazer o Enem, era para mim estar estudando, para mim conseguir passar no Enem, para conseguir entrar na universidade. Mas se eu mal consigo estudar para o meu terceiro ano, quem dirá para o Enem, né? Em relação a ser a professora da minha filha, ela ainda estava na creche, né? Então eu ainda não tenho esse problema. Mas eu vejo em relação à minha irmã, porque a minha irmã tem 2 filhos e o mais velho tem 6 anos, e ela tem muita dificuldade em conseguir mostrar para ele o que ele tem que fazer, em conseguir ajudar ele a fazer os trabalhinhos da escola, né? Então, na maioria das vezes é um desenho, desenhar o que ele está fazendo, desenhar o que ele gosta, né? E é bem difícil, é muito difícil. Então, eu acabo me auto-sabotando, né? Porque o meu psicológico ele já está muito abalado em função da pandemia. Então, eu sou mãe, eu sou tesoureira do Mespa, eu sou estudante, é muita coisa para um psicológico só, é muita pressão, né? E se as pessoas que não são mães, que não são pais, já se sentem pressionados com a pandemia, então tu multiplica isso. É muito importante a tua rede de apoio, né? Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa, que eu tenho minha mãe aqui perto, tenho minha namorada, tenho o pai da Dandara que também ajuda bastante, porque eu acho que é isso, para te manter a tua sanidade mental, tu precisa de uma rede de apoio, né? Tu não pode simplesmente tentar fazer tudo sozinho ou ultrapassar os teus sentimentos ou o teu limite. Por mais que seja muito difícil, a gente tenta manter a calma, sabe? Tentar respirar de novo, para que tu consiga fazer tudo de uma forma que não te prejudique, né?
e que além de não prejudicar, que tu ainda consiga ser uma mãe, né? Porque tu se sente tão cansada, tão fragilizada, que às vezes tu realmente só quer tocar tudo pro ar e, sabe, e fingir que não tem nada acontecendo. Mas é impossível. Então tu tem que parar e tu tem que tentar se concentrar de novo, que nem eu disse. Eu parei 2 vezes, sabe? Em 6 meses, eu parei 2 vezes. Mas eu tive que voltar, eu precisei voltar, por mim e pela Dandara. Então, no mesmo tempo que a Dandara não me prejudica, mas que ela acaba me atrapalhando em relação aos estudos, ela é o pontapé, ela é aquela pessoa que eu olho e penso, meu Deus, eu preciso continuar por ela, né? Então, eu acho que a gente precisa dessa rede de apoio se a gente realmente quer sair da pandemia com o mínimo possível de sanidade mental. Com toda certeza, né? Principalmente essa questão da saúde mental que tem afetado tantos jovens brasileiros. E com isso, Tainá, eu queria inclusive te perguntar, a gente vê muita discussão de que as redes sociais estão imbecilizando a nossa geração ou que elas não contribuem tanto assim para a nossa formação. E eu queria saber um pouquinho de como você tem usado as redes sociais para ajudar e para fortalecer as lutas políticas da educação, né? E num contexto geral, assim, né? Antes da pandemia, durante, se você quiser falar, ou não também, ou como você enxerga que as redes sociais têm que ser usadas, né? O que você acha que a gente tem que debater por elas e como elas podem ser aliadas nas lutas da educação pública. Em relação à internet, eu acho que ela nos ajuda muito, né, mas também nos atrapalha. Agora, quando os professores colocam as matérias nas plataformas digitais, a gente vê a matéria, se a gente não entende, a gente tem que correr para o Google. Aí a gente vai ver videoaula, a gente procura uma explicação mais elaborada, quem sabe, mas também ela dissemina muito ódio, né? Às vezes a gente fala uma coisa que a gente acha bobagem, mas para outra pessoa, ela tem um impacto muito grande, né? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Mas, do mesmo jeito que ela nos atrapalha, ela nos ajuda muito e a gente tem que ter essa consciência, né? Eu acho que é só a gente saber usar, saber manusear de uma forma correta para que não respingue nada de ódio em ninguém, né? E em relação ao MESPA, né, ela tem um trabalho muito bom, que a gente monta grêmio estudantil nas escolas. Então, sempre que a gente vai a alguma escola, a gente tenta gravar o momento para as pessoas verem o que a gente está fazendo, ou para as pessoas também que não nos conhecem, nos conhecerem, porque a gente não pode querer montar alguma coisa sozinho, né? Então, quanto mais pessoas tu tem na tua rede de apoio, melhor. Então, é isso, a gente vai montando o grêmio estudantil, a gente faz atividade com os alunos, né? Os diretores da Umesp eles vão até as escolas, eles ajudam, né? Se disponibilizam para montar campeonato de futebol, campeonato de vôlei, que às vezes a direção ela está ocupada, né? Não com coisas mais importantes, mas com outras coisas da escola, porque a direção é responsável por tudo. Então, os diretores da Umesp eles vão lá, eles ajudam, e vira e mexe a gente posta alguma coisa nas redes sociais, e é assim que as pessoas vão nos conhecendo também, né? E eu acho muito importante, a gente só tem que usar com mais cuidado, né? Porque é uma das ferramentas mais fortes da nossa geração, né? É através das redes sociais que a gente conhece outras pessoas de fora, né? Por exemplo, vocês. Então, eu acho que é tudo questão de cuidado, né? Tudo questão de planejamento. Muito importante isso que você coloca, principalmente nessa quebra de barreira para conseguir conhecer as pessoas e conversar melhor. Com toda certeza, essa é uma das grandes vantagens das redes sociais, inclusive para as nossas lutas pela educação pública, que é conseguir tornar mais amplo o processo e ter mais gente reivindicando, como foi no movimento do Adi Enem, né, que teve aí no começo do ano. Começo, meio do ano, uma pandemia, eu já estou perdida no calendário. E, bem, eu acredito que é mais ou menos isso que a gente queria debater, trazer um pouquinho dessa visão da escola pública mesmo. Eu não sei se a Tainá tem alguma questão que queria comentar, que queria deixar mais incisiva para a gente. Se tiver, acho que dá para a gente comentar agora, senão acho que a gente já pode se encaminhando para a despedida. Estou contemplada por tudo que a gente conversou, acho que a gente pode ir encaminhando e agradecer, né? Eu estou muito feliz, muito grata pelo convite de vocês.
E as ordens, quando precisarem, quando quiserem conversar, debater, só me chamar, que eu vou estar sempre disponível para conversar com vocês. Que bom, Tainá, que bom. Bem, primeiro eu quero agradecer muito ao Festival de Mulheres, né, ao MOU, que tem ajudado e tem construído debates importantíssimos de mulheres pelo Brasil inteiro. Eu fico muito feliz, é a segunda vez que eu participo. Já participei ano passado, então fiquei até emocionada com o convite. E principalmente agradecer você, Tainá, de estar te conhecendo, de estar podendo conversar, discutindo. Saiba que quando quiser vir para o Paraná é só me avisar. Vou adorar te receber. E também, né, deixar aí para todo mundo que nos assistiu, que está nos assistindo, nosso muito obrigada por estar acompanhando e pelo interesse mesmo de ver duas gurias debatendo e discutindo a educação pública. Isso é muito importante. Então, o nosso muito obrigada a todo mundo. Tainá, foi um prazer imenso. Quero também aqui agradecer as meninas que estão nos ajudando aqui nos bastidores, a Drica e a Bia, que conversou com a gente, que deu toda a ajuda. E, de verdade, muito obrigada. Eu tenho certeza que tanto eu quanto a Tainá ficamos à disposição, mas todas as vezes, para conversar e defender a educação pública de qualidade.